E vamos que vamos, olha como o tempo passa rápido, aula 23, gente, então é ligeiro. 23. E 54? Nós estamos no rumo da metade já. E aí, né? Tudo tranquilo? Até aí tudo bem? Aí quem precisou, né? Fez uma avaliaçãozinha de recuperação, mas... Só quem precisou. Só quem precisou. Só em casos específicos, aquele que não conseguiu alcançar aí a média esperada teve que fazer a recuperação, mas estamos aqui para isso, né? Para a gente recuperar o que é preciso. É claro que se você conseguir acompanhar as aulas, conseguir fazer as atividades de sala, não há necessidade de recuperação, porque a gente cobra o que ensina, não é, professor Maurício? Não vou nem colocar se conseguir, não é? Se refazer, porque a maioria a gente responde em sala, não é? Isso. Então, aquele que não conseguiu fazer na aula, não conseguiu fazer, a gente faz. Então, o detalhe é chegar em casa e refazer, e focar. Não consegui por quê? Qual que é o ponto que está me atrapalhando? Isso aqui, eu não lembrei disso aqui. Beleza. E vai e estuda, e é o ponto, é o ideal. Isso mesmo. E a gente continua falando de função quadrática ou do segundo grau, né? Para os íntimos aqui, né? Para os íntimos. Polinomial do segundo grau. Só, né? Vale ressaltar. E o nosso amigo Bhaskara tá bem ali, ele não larga o osso, ele fica aqui na aula, só que hoje a gente vai ter que ter uma conversa séria com ele, né? Porque hoje talvez ele fique meio frustrado. Vai não, porque assim, a ideia que nós vamos desenvolver com vocês aqui hoje foi uma ideia que alguém pegou a ideia dele, pegou a tua ideia, e deu uma melhorada, trabalhou a tua ideia e percebeu que dava para fazer mais fácil, dava de ficar mais fácil do que já é. Será que tem como, né? Tem como a gente conseguir resolver uma função aí, né? Ou seja, uma equação do segundo grau, uma função quadrática, sem passar por todo aquele caminho ali que ele está mostrando, menos b mais ou menos sim. A raiz de delta sobre 2a, né? Olha que legal. Então a gente vai ficar agora, né, nessa pegada de verificar se é possível, né? E claro, também vamos estudar alguns casos particulares. Na função afim também tinham casos particulares. E agora, na função quadrática também tem. Vamos lá, então? Então vamos. Bora estudar a aula 23.1 e a gente começa assim. Função quadrática na sua segunda parte. Casos particulares, soma e produto. Muito bem. Soma e produto, que legal, já o nomezinho, já gostei. Soma e produto parece uma coisa bem simples, né? E as habilidades da aula de hoje? Compreender as funções polinomiais do segundo grau ou quadrática por meios de definições, exemplos, gráficos, zeros e estudo do sinal. Muito bem, então a gente vai, né, tem coisas que a gente pode não ter visto ainda, a gente vai ver na sequência aí das aulas, parte 1, parte 2, parte 3, da nossa função quadrática, tá? Visitinha de hoje, vamos lá? Vamos lá, nessa eu já fui. E o oferecimento da aula de hoje vai para, olha que escola legal, olha lá. Tô cobrindo a frente da escola. Toda florida, aqui, né? Cheia de flores na frente. Essa você já foi? Já fui. Essa certeza eu já fui. Bem ali. Bem ali. Bem pertinho. E aí, será que a galera sabe que escola é essa? Os alunos que estudam nela já estão lá felizes da vida, que a homenagem do dia foi para que escola? Vamos ver então? Olha lá. Então, a escola homenageada hoje é a escola no distrito do Iata, lá em Guajará-Mirim, município de Guajará. Escola Eurico Gaspar Dutra. Olha, que legal, né? Um beijo para todos os alunos, abraço aos professores presenciais e tudo de bom, né? Tamo junto! Olha que legal. Beleza? Então, continuando, né? A nossa aula, saindo da cartola, a gente tem a parte de função quadrática, né? Na sua segunda etapa. Vamos ver. É claro que, como a gente já falou, vamos conversar aqui um pouquinho, né? Olha aqui, antes da gente soltar a vinheta, a gente sabe que toda vez que a gente vai para a parte 2, a gente precisa saber se você entendeu a parte 1, né? Isso mesmo. Porque é pré-requisito, né? Para darmos continuidade ao assunto, você precisa ter conhecimento, ter propriedade do assunto que já passou, né? Será que eles conseguiram entender a primeira parte todinha? Se bem que, na primeira parte, né, a fórmula de Bhaskara, cadê o Bhaskara? Tá ali. Eles já conheciam. Nono ano, revisamos lá na unidade 1. Depois, plano cartesiano, eles já conhecem.
Teve umas diferençazinhas lá na questão, né, de uns detalhes ou outros, mas é coisa simples. Acho que tá tudo sob controle, né? Tudo sob controle. Eu acredito que eles não vão errar nada. Então vamos lá, é hora do quiz! Vamos ver! A hora do quiz! Olha que legal! Então, bora juntos identificar aí, né, as questões da... né, a gente tinha um que era animadinho, né, a hora do quiz. Vamos testar agora se você lembra, né, os conceitos estudados na aula anterior através do quiz. Vamos lá! Então, na pergunta de número 1, vamos ver. Na equação menos 2x menos 3x ao quadrado mais 5 igual a 0, o coeficiente b vale menos 3, menos 2, 0 ou 5. E aí, né, a gente já sabe que precisamos identificar quem é A, quem é B e quem é C, né? O A é quem? Tanana. O B, tanana. Quem acompanha o B, quem acompanha o A e quem tá sozinho é quem? Então, a gente está perguntando aí sobre o coeficiente B. Quem é o B nesta equação aqui? Quem é? Quem é ele? Quem é o B? Lembrando que nem sempre está... Muita calma nessa hora, é hora de identificar o A, aqui o B já acertaram. e o C. Aqui no chat aqui já mandaram a resposta certa. Já acertaram, já? Já, o negócio aqui é rápido. Nossa, aí que é assim que eu gosto. Aqui é muita cuca no lance, né? Vamos lá, então. Resposta da pergunta de número 1 é a letra B. Claro, Menos né, 2. gente? Quem é o A? O A é quem acompanha o X? Ao quadrado. Então? Menos 3. E quem é o B? Menos 2. Quem acompanha, só o X. E quem é o C? É quem tá Sozinho, né? Então, assim a gente identifica o A, B e C, que nem sempre estão na ordem que a gente montada, né? Na ordem que a gente gosta de receber, mas nem sempre tá assim, tá certo? Beleza. Vamos lá agora para a pergunta de número 2. Para encontrar o valor das raízes em uma equação do segundo grau, usamos... Aí o aluno fala assim, professor, mas a gente está estudando função. Mas a função, para resolver encontrar as raízes, a gente iguala a 0. Aí vira uma equação. Eu não vou falar o nome da fórmula, senão vai ficar muito fácil, tá? Mas usa x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Usa n ao quadrado menos 3n sobre 2. Usa p igual a t ao quadrado menos t. Ou usa a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Para encontrar as raízes. Para encontrar o que a gente sempre faz lá, o x1 e o x2, né? Por onde a gente começa? Em qual equação a gente começa? Na A, na B, na C ou na D? E aí? O que vocês acham? É só lembrar do nosso amigo visitante aí. É só lembrar do nosso amigo Bhaskara que você já vai saber, né? Olha aí, já falou tudo, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta é a letra... eu sabia. Fácil, fácil, né? Beleza, beleza. Lembrando que o delta a gente calcula separado, né? Lembra como é que é? B ao quadrado menos 4AC. E olha aí, pronto, né? Menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Certinho? Certinho. Vamos lá, então, pergunta de número 3. Na equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. Uma das raízes é 0, é 4, é 32 ou é 16? Uma das raízes é... essa daqui é aquelas que a gente falou que tinha as completas e as incompletas. Isso Legal. mesmo. Então aqui a gente tem uma incompleta. 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. Vamos dar um tempinho, né? Tempo! O tempo tá passando e a galera tá pensando, uns estão calculando, outros estão raciocinando, e aí todos em busca da alternativa correta, né? Uns estão usando a fórmula, outros estão usando a fórmula simplificada e outros estão indo por tentativas.
E aí, será que é 0, 4, 32 ou 16? O que vocês acham? Eu acho que é uma dessas 4 aí. Eu acho. Bora ver? Bora ver? Bora ver. Então vamos lá. A resposta correta está perguntando uma das raízes, né? Uma das raízes é? É letra B. B. Vamos lá. Quando tá desse jeito aqui, né? Quem é o A? O A é 2. É quem acompanha x quadrado. Quem é B? O B é 0. Ah, é quem acompanha x, não tem, né? E quem é C? Menos 32. Então, quando a gente tem a característica do B igual a 0, o que a gente vai fazer? Resolver como se fosse uma equação do Primeiro grau. primeiro grau, né? Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vamos lá. Menos 32 passa para outro membro? 32. Tá multiplicando, passa para outro membro? Dividindo. Dividindo, né? X ao quadrado vai ser igual a 32 dividido por 2? 16. 16, ó. Então, quem pensou que era a letra D é quase, porque aqui a gente ainda tem um ao quadrado. E a gente precisa extrair a raiz. Então, é passível de ficar confuso aí, né, por conta disso. Mais ou menos a raiz de 16, que vai ser mais ou menos 4. Então, pode ser, o x1 pode ser 4 positivo, o x2, 4 negativo. Aqui estava perguntando só uma delas, né? Nem tinha o 4 negativo, só tinha o positivo mesmo, tá bom? Então, não esqueça sempre de extrair a raiz quadrada, tá? Quando chega aqui no x quadrado igual a 16, ainda não terminou, certinho? Certinho. Beleza, beleza? Beleza. Então, pergunta de número 4. Olha que maravilha esse quiz, né? A gente já faz uma revisão de tudo Já faz uma revisão. Né? Recapitulando tudo. Resolvendo a equação do tipo ax ao quadrado igual a 0. O resultado é sempre 1, sempre 2, sempre 0, sempre o valor de A. Vamos dar um exemplo aqui, né? Tipo, 3x quadrado igual a 0. O resultado é sempre 1, sempre 2, vai dar sempre 0 ou sempre o valor de A, que nesse caso aqui é 3. Vamos lá, pensa. É mais uma equação incompleta, né? Temos apenas o valor de A. O A vale 3, o B vale 0 e o C 0 também. Quando o B e o C é 0, uma característica, o que acontece com a nossa equação? Ela sempre tem o 1 como resultado, sempre tem o 2 como resultado, sempre tem o 0 como resultado, ou sempre vai ser o valor de A, o resultado. E aí, vamos lá no chat ao vivo. No chat ao vivo aqui a gente tem quem responde as nossas perguntinhas e sempre, quase sempre acerta. E aí? Será que o resultado é o quê? Vamos lá, pensando. Quem tá com dificuldade vai ter que estudar mais um pouquinho a equação do segundo grau, tá? Tem que dar mais uma estudadinha. Então, pensando, a gente chega à conclusão que o resultado é? Sempre 0. Sempre 0, porque tá multiplicando aqui, vai passar? Dividindo, né? Ó. E 0 dividido por qualquer coisa é? 0. Extraindo ou não a nossa raiz aqui, o resultado vai dar? 0 do mesmo jeito. Então, sempre 0 é a resposta para uma função desse tipo, né? Uma equação desse tipo, certinho? Certinho. Última pergunta do nosso quiz de hoje, olha lá, pergunta de número 5, bora ver. As raízes da equação do segundo grau incompleta, x ao quadrado menos 3x igual a 0, as raízes são 0 e menos 3, 1 e 3, 0 e 1/3 ou 0 e 3. Passa aqui, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Esse caso é mais uma incompleta, e agora quem é 0? O A vale? 1. Ah, o 1zinho aqui, né? O B vale? Menos 3. E o C? O C vale 0. E quando o C vale 0, que situação apresenta pra gente, né? O resultado sempre é o quê? Será que tem sempre um resultado fixo? Tem algum valor que sempre vai se apresentar? Mas e o outro, né? Fica como?
Beleza, beleza? Será que é 0 e menos 3? Será que é 1 e 3? Não, acho que é 0 e 1/3. Eu acho que é 0 e 3. Bom, na verdade, eu acho que é uma dessas 4 aí, com certeza. Há de ser, né? E a galera tá pensando, resolvendo, multiplicando, dividindo e elevando ao quadrado, tá muitos cálculos, então a gente espera mais um pouquinho, porque o objetivo é eles tentarem fazer, né, para acertar. Tchurururu. Resposta certa. Estão acabando já, estão acabando. Vai, passa para o outro lado, passa multiplicando, vem dividindo, sobe somando, desce subtraindo. E corre pro abraço, né? Caiu na área é Pênalti. Então vamos à resposta correta, que é a letra D. Ó, vamos lá. Toda vez que a gente tem uma situação desse tipo, quando C é 0, né? O que a gente faz, professor Maurício? Coloca um X em evidência. Ah, um X em evidência. X vezes X dividido por X. Dá X. Vai sobrar X. Menos 3X dividido por X. Menos 3. Ah, igual a 0. Zero. Quer ver? É assim, ó. X ao quadrado é X vezes X, né? Dividido por X, a gente corta aqui, né? E vai sobrar X. Do mesmo jeito, se a gente tem menos 3X e quer dividir por X, a gente corta e sobra menos 3, tá? Então é daí que a gente está tirando, porque quando a gente fizer o chuveirinho aqui, a gente volta pro que está lá em cima, ó. X vezes X. X ao quadrado. E X vezes menos 3. Menos 3X. Beleza. Tá, e agora então? Agora a gente tem essa situação. Nesse caso, ou o X é 0, ou o X menos 3 é 0. Então, uma resposta eu já tenho. Pode ser o X1? Pode. X1 é 0. E X menos 3 também é 0. Ou seja, X2 é igual a 3. Tá subtraindo, passa para outro membro, somando, né? Positivo. Então, as minhas respostas é 0 e 3. Beleza, beleza? Beleza. E aí, muito bem? Tudo tranquilo até aí? Olha, fizemos uma revisão bacana, tá? Esse quiz veio para auxiliar mesmo, porque quem teve dificuldade é hora de olhar a aula, né, de novo, novamente, ou tentar fazer as atividades de sala, porque aqui a gente pegou nas incompletas, fizemos uma de cada tipo. Isso, foram 3 detalhes que na aula nós falamos para vocês. Primeiro, quando o B é 0. As raízes são iguais com sinais diferentes, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, vai depender do que tem lá para resolver. Quando o C é 0, uma raiz é 0 e a outra é aquela que eu resolvo uma equação tirando o x. E quando B e C forem 0, aí o resultado sempre vai ser 0. Anota isso aí, ó, e vai embora pro abraço. Né? E aí eles estão se perguntando, mas pode fazer por delta, por Bhaskara? O nosso amigo pode, gente. Quiser caminhar mais, pode. Até se vocês quiserem comparar, né, resolve uma daquelas incompletas pelo método mais simples, que é o que a gente ensinou. E depois pega e usa o delta, usa o Bhaskara, né? Você vai ver que vai chegar no mesmo resultado, nos mesmos valores de x1 e x2, tá? As raízes têm que ser as mesmas, independente do caminho que você escolheu para chegar lá, tá certo? Verdade. Vamos no slide? Dentro do slide, olha lá, agora a gente vai ver casos particulares. Vamos conversar um pouquinho aqui com vocês. Lá na função afim, a gente teve casos particulares, né? Eu lembro da identidade. Identidade tinha a linear e a afim. Não, afim é tudo. Linear e tinha a constante. A constante, isso aí. Mas tinha uma outra. Não, são 3. São 3? São 3. Ah, é, porque a linear e a identidade, elas se confundem, não é? A única diferença é que na identidade, o A é sempre 1. Porque cada crachá, o 1 olha e vê o 1. O 2 olha e vê o 2. O 3 olha e vê o 3. E já a constante, né? Aquela retinha paralela ao eixo X. Tá, mas pronto, isso é lá na função afim. E na quadrática? E agora, né? Na quadrática também tem casos particulares? Porque assim, o que acontece, né? Às vezes é como se fosse na escola, né? Não vai separando a turma, 7º ano A, 7º ano B, é o primeiro A, o primeiro B, porque às vezes não dá para ficar tudo junto. Verdade. E aqui nas funções também separem casos particulares para ficar mais fácil de identificar e aí divide por características semelhantes, tá? Então esses casos particulares é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Vamos. Se liga no slide, olha lá então. Equação do segundo grau incompletas. Isso, vamos relembrar aí que a gente já falou delas, né? Existem equações incompletas, onde B e C podem ser 0.
As equações do segundo grau incompleta podem ser resolvidas de outro modo. De outro modo? Qual é o modo? Vamos lembrar, né? Vale lembrar que a fórmula de Bhaskara resolve toda e qualquer equação do segundo grau, como já foi falado anteriormente aqui, mas contudo, as equações incompletas podem ser resolvidas por métodos mais simples, que foi o que a gente já fez na aula anterior e a gente vai relembrar agora, Isso. né? Vamos lá. Nesse caso aqui, quem é o A? O A é 2. E o B e o C? 0, 0. Então, nesse caso, o resultado é sempre? 0. 0, né, professor Maurício? Vamos só fazer aqui só para constatar, né? 0 dividido por qualquer coisa é? 0. 0. Se a gente fosse fazer mais ou menos a raiz de 0, tudo vai dar 0. Então, a gente tem aqui x1 igual a x2, que vale tudo? 0. 0. Beleza? Agora aqui, tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro? Esse caso aqui, quem é 0? O B. O B, o A vale 4, o B vale 0 e o C vale 100. 4x², tá menos 100, vai passar para o outro lado? Mais 100. Tá multiplicando, passa dividindo. Já falamos isso algumas vezes, né? A quarta parte de 100 é? 25. 25. Vamos extrair a raiz? Mais ou menos a raiz de 25 vai dar mais ou menos 5. Então, vamos dizer que o x1 seja 5 e o x2 menos 5. Beleza? Beleza. Agora, esse caso aqui. Nesse caso, o nosso... Quem é 0? O 0 é o C. O A vale? 2. O B? 4. Menos Negativo. 4. E o C vale? 0. 0. Então, vamos colocar aqui quem em evidência? X. X, né? X em evidência. Vamos lá. 2x² dividido por x. 2x. A gente poderia até colocar o 2x em evidência, mas vamos deixar assim que já é um que fica mecanismo mais que a fácil, gente né, já pra eles. mostrou. 4x dividido por x 4. igual a 0. O x1 a gente já sabe que vai dar 0. 0. Porque nesse caso aqui, quando o C é 0, uma resposta sempre é 0, né? E a outra? A outra vem daqui, ó. 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. O meu x2 vai ser 2. Olha Beleza. aí. Legal, então, esses né? são os métodos fáceis de resolver. Ah, professor, mas se eu tiver uma equação completa e não quiser aplicar delta, não quiser aplicar delta, nem tiver como fazer simplificado, o que é que eu faço? Nós temos também um caso particular para isso, não é? Temos uma forma mais fácil para isso, vamos colocar assim. É, isso mesmo. Então, gente, relembre aí os tópicos, tá? Quando o C é 0, aqui ó, o B é 0 e o C também É 0. Aqui, ó, deixa eu apagar essas setinhas aqui pra gente fazer aqui em cima. Esse segundo caso aqui, quem é 0 aqui? O B. O B, gente. O B é 0. E nesse caso aqui, O C é 0. Ah, professor, e tem o caso em que o A é 0? Não tem, porque é uma regra da definição. O A tem que ser diferente de 0. Isso mesmo. Então, sempre o A é diferente de 0, porque se o A for 0, deixa de ser de segundo grau. Beleza. Entendido? E se for completa e eu não quiser resolver com Bhaskara, o que eu faço? Vamos lá, vamos no slide de novo? Aqui dentro do slide a gente vai agora falar de um esqueminha. É um esquema muito legal chamado soma e produto. E aí, o que a soma e produto vai te auxiliar, né? É isso que o professor Maurício acabou de dizer. Eu tenho uma equação completa. Mas não quero usar Bhaskara. Não quero usar Bhaskara. Me desculpa, tá? Não tá aqui, ele já até fugiu. Pra ele. Mas assim, eu não quero. Não, já sei resolver, já quero logo montar meu gráfico. E aí depois vocês vão ver o seguinte, que esses casos particulares que nós vimos lá das equações incompletas, no gráfico ele tem um detalhezinho especial, não é? Por conta daqueles pontos lá do B e do C. Porque o C é o ponto de interseção. Se o C é 0, já vai passar no centro ali direitinho. Isso é quase igual à função identidade, né? Passa certinho no 0.
Mas e eu não quero resolver a completa mais por básica, eu não quero. Não, e aí, isso tem jeito para isso? Tem solução, ó, tudo tem solução, de matemática é uma maravilha. Eu não sei como tem gente que diz que não gosta, né? Eu não consigo acreditar. Porque matemática tudo tem jeito, gente. Se não tem jeito por um lado, tem pelo outro. Tem várias maneiras de se resolver uma situação. Então, é assim, é fácil. Então, agora vai ficar mais fácil ainda. Mais fácil Mais fácil ainda. Não precisa do delta, não precisa do básica. Agora precisa do quê? Do raciocínio lógico. E esse raciocínio é aquilo que a gente vem trabalhando com vocês todas as aulas, né? Nos nossos desafios, nas nossas atividades interativas. O tempo todo a gente está desafiando você a trabalhar esse raciocínio lógico, a trabalhar a sua memória. E isso você vai precisar para resolver soma e produto. Vamos ver. Então, olha lá. Na soma e no produto funciona dessa forma. Soma e produto das raízes. Com a utilização desse método, podemos determinar as raízes de uma equação do segundo grau sem aplicar a fórmula de Bhaskara. Olha que legal! Nós vamos encontrar as raízes sem aplicar a fórmula de Bhaskara. O x1 e o x2. Isso. As raízes é x1 e x2, né? E aí não vamos precisar aplicar. Por quê? Porque respeitando a formação dessa equação com base na soma e nos produtos das raízes. Olha lá, vamos ver. A soma e o produto, eles estão dentro da nossa equação, né? A gente está falando aqui já de equação, tá? A gente partiu da função, mas a gente, para achar as raízes, não precisa de resolver uma equação? Isso. Então a soma e o produto, elas estão dentro da nossa equação. A soma e o produto das raízes, não é as raízes, tá? Não é. É somar e multiplicar. Então a soma vai ser o nosso B com sinal contrário. E o produto vai ser o nosso C. Isso. Aí o aluno pensa, mas como assim? Não entendi esse negócio desse menos B. Lembra da fórmula genérica? AX² mais BX mais C? Então, olha lá, observa que na fórmula que nós temos com a soma e o produto, no lugar do B está menos S. Menos S, ou seja, é a soma com sinal negativo. Então, significa que para ficar positivo, esse nosso B tem que ser negativo. Então, a soma é menos B. E o produto é o próprio C, mais P mais C. A gente vai aprender isso na prática, né, professor? Então vamos fazer exemplos, mas o mais importante, tá? Para fazer esse tipo de situação, isso só se aplica quando o nosso A vale 1, tá? Quando a gente tem o A 1zinho aqui, que é o mais comum de aparecer, mas existe a equação do segundo grau que o A é 2, que o A é 3, que o A pode ser o que quiser. Mas tem aluno que já vai querer fazer o quê? Já vai querer simplificar tudo para deixar o A igual a 1. Sim. E achar sobre produto. Pode ser. Fica mais fácil, né? Então vamos lá, vamos encontrar as raízes da equação utilizando soma e produto. Então olha lá, a gente tem aí x² menos 7x mais 10 igual a 0. A gente quer dois valores que somando vai dar o B ao contrário, ou seja, vai dar 7 positivo. E multiplicando tem que dar 10. Então esses dois números é o x' e o x2'? Isso, x1, x2. x1, x2. Quais são os dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 10? Diga pra mim. Diz aí uma sequência de números que somando dá 7. Somando dá 7 e multiplicando dá 10. Se você encontrou, já é o x1 e o x2 sem fazer aquele monte de cálculo. Entendeu? Fácil, né? Somando dá 7 e multiplicando dá 10? Somando dá 7 eu tenho 1 e 6. 1 e 6, pode ser. Vamos testar? Vamos lá. Dá 7. 1 e 6, beleza. 7, mas... E 1 vezes 6 dá 10? Não. Então não serve. Deixa eu ver então. 2 e 5. Tem 3 e 4 também, né? 3 e 4. 3 e 4, vamos lá. 3 e 4. 3 e 4, 3 mais 4? 7. 3 vezes 4? 12. Então não é. Não serve. Então a gente tem que usar aqui o raciocínio lógico, Isso. a experimentação, né? 2 e 5? 2 e 5. 2 mais 5? 7. E 2 vezes 5? 10. Aí, professor Maurício, a resposta é 2 e 5. Por quê? Porque 2 mais 5 dá 7 e 2 vezes 5
Dá 10. 10. Então, o x1 pode ser o 2 e o x2 pode ser O 5. o 5. Pode ser invertido? Pode. Não tem Pode. problema não. O x1 pode ser 5, o x2 pode ser 2. Não interessa aqui a ordem, tá? É só a resposta mesmo. Meu Deus, só assim a gente já descobre o x1 e o x2 sem precisar fazer delta, sem precisar de Bhaskara? Não acredito. E se o aluno está duvidando, depois ele vai aplicar delta, vai aplicar Bhaskara, ele vai me dizer se é ou não é as raízes. Vamos lá, mais um? x² mais 8x mais 15 igual a 0. Professor Maurício, primeiro passo, na verdade, a gente tem que ver se o A é 1, né? Isso. O A é 1? É. Se o A é 1, valeu. Eu quero dois números que, somando, dá o valor de B ao contrário, ou seja, menos 8. Aqui é mais, tá? Não é mais ou menos, não, é só mais. E multiplicando tem que dar 15. Peraí, então, Dois números se a que soma somam. deu negativa e o produto deu positivo, então significa que os dois números são negativos. São, porque é uma soma de dívidas, né? E menos com menos vai dar mais. Beleza. Somando dá menos 8 e multiplicando dá 15. Isso, só que com um sinal negativo, porque é uma soma de dívidas, né? Na multiplicação tá certo, mas na soma tem que ser negativo para somar, né? Devo isso, mas devo aquilo, devo tudo isso. Certinho? É porque ela não tem dívidas. Ela não tem dívida, né? Só eu que devo. A minha vida é dever aqui nessas aulas de matemática. Até o professor Maurício eu tô devendo, eu acho. Já? Então vamos resolver esse negócio quando acabar Tu aqui não a lembra? aula. Tu não lembra, então tá bom. Olha lá então, quais esses dois números, vamos ver? Menos 3 e menos 5? Por quê? Porque menos 3 mais menos 5 fica menos 8. Soma de dívida, né? Eu Isso. devo 3 e devo 5, eu devo 8. 8. E se eu multiplicar menos 3 vezes menos 5, menos com menos, mais 3 vezes 5, 15. Então, o meu x1 pode ser o menos 3 e o meu x2 pode ser o menos 5. Aí a galera tá muito irada, porque como que a gente não falou isso antes, né? Mas tem uns que estão apanhando, né, para encontrar esses números. Mas como é que achou esses números? É bom a gente saber todos os caminhos. Aí você que vai decidir qual que Qual é o você mais acha mais fácil. fácil. Beleza. Mais um exemplo, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. x² mais x menos 12 igual a 0. O A é 1? O A é 1. Então posso usar, né? Pode. Então vamos lá, some produto. Somando tem que dar o valor contrário do B. Então, menos 1. E multiplicando tem que dar o C. Menos 12. E agora, José, a soma tem que dar menos 1 e o produto tem que dar menos 12. E agora, meu Deus, como ficamos? Produto menos 12 e a soma menos 1. Sei não, hein? Somando tem que dar negativo, então eu estou devendo mais do que eu tenho. Isso é certo. O número maior é negativo. E como a multiplicação deu negativa, significa que um é positivo e o outro é negativo. Isso. Então, peraí. Então, eu acho que eu já sei. Qual? 3 e 4? 3 vezes 4 dá 12, né? Isso. Só que eu tenho um valor negativo aqui, então um deles tem que ser negativo, Aí eu vou né? na dívida e vejo quem é o maior. Maior é 4, então o 4 vai ser negativo? Isso. Beleza. 3 e menos 3 e menos 4. 4. Por quê? Porque 3 mais menos 4 é que eu devo 4, só tenho 3 para pagar, fiquei devendo 1. E 3 vezes menos 4 é menos 12. Bora ver? Muito bem, né? Legal. E aí, o que vocês estão achando disso, né? Tá tranquilo? Tá favorável? Olha lá, mais um recurso, né? Mais um jeito de encontrar o x1 e o x2 para você não sofrer lá na frente, né? Então, se você não sabe por um caminho, você sabe por outro caminho. E assim vai te auxiliando, né? A resolver situações que envolve aí o cálculo das raízes, né? E uma dica para vocês é o seguinte: não conseguiu enxergar de cara os números, que às vezes dá trabalho de enxergar os números, né? Você faz o quê? Você vai lá e monta uma lista. Tipo lá, a soma tem que dar 7. Como é que eu vou encontrar os números? Pode ser 0 e 7, pode ser 1 e 6, pode ser 2 e 5, pode ser 3 e 4. Aí eu começo a repetir, pode ser 4 e 3. Não vou precisar repetir porque se o x1 é 3 e o x2 é 4, tanto faz eu falar que o x2 é 4 e o x1 é 3. Ou que o x1 é 4 e o x2 é 3. A ordem não vai interferir em nada. Então eu posso pular esse detalhe. Beleza?
Só um instantinho aqui. E assim, o que vai acontecer, né? À medida que você vai tendo mais condição de treino, né? Você vai criando prática com isso, né? Não é de uma hora para outra que a gente cria prática também, mas a gente vai desenvolvendo isso e só desenvolve isso fazendo, não é verdade? E fazendo muitas, tá? Não é só uma, duas, não. Porque às vezes o aluno faz uma e fala, aprendi. Aí chega na prova, chega numa atividade avaliativa, ele se complica por quê? Porque ele fez só uma há 2 meses atrás. Todo dia tem que estar revisando, todo dia tem que estar relembrando. Vamos dar uma praticada mais então? Olha lá. Vamos. Então, vamos encontrar as raízes das equações abaixo pela fórmula da soma em produto. E aqui a gente vai passar rapidinho porque a gente tem mais coisa para a gente verificar, né? Mas somando vale menos 9. E 2 números que multiplicando vai dar 14. Uma dica, eu sempre começo pela multiplicação, né? Isso. Por exemplo, 2 vezes 7, 14, né? Aí depois você analisa a questão dos sinais, né? Olha aí, 2 e 7, né? Porque 2 vezes 7, 14, menos com menos dá mais. E aqui é uma soma de dívidas, né? Devo 7 e devo 2. Aqui do mesmo jeito, isso aqui a gente já fez, né? Acabamos de fazer ali, 3 e menos 4. Certo? E aí, mas acontece uma coisa, né? E quando A não é 1, professor Maurício, o que a gente precisa fazer? Bom, a soma vai ser menos B dividido por A. E o produto vai ser C dividido por A. Na verdade, é a mesma coisa, só que no nosso caso aqui antes, o A era 1, né? Por isso ficou menos B e apenas C, né? Beleza. Vamos aos exemplos? Olha lá. A gente tem aqui uma situação em que o nosso A é 2. Quem quiser dividir todo mundo por 2 aqui, ó, fica com uma equação onde o A é 1 e resolve do jeito que a gente estava resolvendo. Aí ficaria x ao quadrado menos 5x mais 6. A soma seria 5 e o produto seria 6. Isso mesmo. E aí, a soma seria 5 e o produto 6, ou seja, né? Você ia ter a soma 5, que é o que a gente encontrou aqui agora, usando a equaçãozinha, e o produto 6. Quais são esses 2 números, então? Que somando dá 5 e que multiplicando dá 6. Muito fácil, né? 2 e 3, né? 2 e 3. 2 mais 3? 5. 2 vezes 3? 6. Então, x1 é 2. E o x2 é 3. E o x2 é 3. Muito fácil. Lembrando que em algumas situações ele pede só que você encontre a soma e o produto, tá? Em outra ele quer as raízes. Isso. Nesse caso aqui também dava para dividir todo mundo por 3. Por 3, né? Dividindo todo mundo por 3, a gente ia ficar com x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. Aí pronto, aí você ia pensar que somando tem que dar 3 e multiplicando tem que dar 4, né? Olha lá, somando tem que dar 3 e multiplicando tem que dar 4, né? Quando você faz isso, o que você vai fazer? Aí isso aqui é apenas a soma e o produto. Então a gente precisa encontrar as raízes. E aí, quais são 2 valores que somando dá 3 e multiplicando dá 4? Essa daí, né? Não sei não, hein? né? Eu acho que, peraí, deixa eu ver. Nem existe isso. Deixa eu ver. E aí? Difícil, né? Difícil, né? Somando dá 3, quem vai somar dá 3? 0, 0 e 3 dá 3, 0 né? e 3 dá 3. Mas 0 vezes 3 é 0. 1 e 3. 1 e 3 somando dá 4. Na multiplicação dá, mas não dá na soma, né? Então falta alguma coisa aí, né? E aí, resposta? Não sei. Não sei, ótimo, né? Muito Se você não sabe, né? Você já entra em pânico, em parafuso. E aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos verificar por que a gente não encontrou respostas nesse caso. Olha lá, o A é 3, o B é menos 9 e o C é 0. O C é 12. Então, nesse caso, a raiz deu um número negativo, ou seja, raiz negativa, o delta negativo, não existem raízes reais. Por isso que nós não conseguimos encontrar o número que somado dá 3 e multiplicado dá 4. Justamente por causa desse detalhezinho aí, porque não existe esses 2 números. Beleza? Verdade. E claro, né? Sempre a gente tem muitos exemplos aqui para vocês e tem mais aí, né? Mas aí nesse caso você pode acompanhar aí o slide, tá bom? Por conta do nosso prazo aqui, a gente vai já avançar um pouquinho e vai conversar com vocês sobre brincando com os números. Mas olha, sempre é passível de você resolver sozinho, né? A gente tem muitos exemplos para você
olhar, tentar, praticar e tudo, né? E uma dica é essa daí. Chegou lá no número que tu não conseguiu encontrar, alguma coisa aconteceu. Cálculo delta. Né? Aí vai pro delta. Olhou no delta lá, tu vai perceber o que está acontecendo. Se de deu errado. negativo é porque não tem resposta mesmo. Brincando com os números, olha lá a perguntinha rapidinho da aula de hoje. A pergunta é: só para os gênios está lançado o desafio. 2 é igual a 6. 3 é igual a 12. 4 é igual a 20, 5 é igual a 30, 6 é igual a 42, então 9 é igual a... eu já sei. Já? Eu já sei. 2 é 6? 3 3 é é 12, 12, 4 é 20, tá fácil. 5 é 30, 6 é 42, Essa aí então tá fácil, 9... sei sim. Ah, também acho que eu já sei. Já sei. Já sei. Então vamos lá, né? A nossa aula tá terminando por aqui. Foram muitas informações, mas o coração da aula é a soma e o produto, né? Resolver encontrar raízes da equação do segundo grau sem o uso da fórmula de Bhaskara. E quem quiser continuar usando, fica à vontade. São dicas, tá? As resoluções das incompletas, soma e produto, tudo vem para facilitar a sua vida e, né, deixar tudo mais tranquilo. Mas é com você, tá certo? Já já a gente tá de volta.